Valendo! Então, queridos, voltando aqui para nosso segundo tempo de aula, tivemos agora o nosso intervalo abençoado. Então, nós vimos antes do intervalo que a fé no Antigo Testamento, ela apontava para aquele que haveria de vir, é a promessa do Salvador, do Redentor, daquele que esmagaria a cabeça da serpente, daquele que religaria, reconciliaria o homem a Deus, né? E nós estamos falando claramente de quem? De Jesus, né? Aquele que reconciliaria o homem novamente a Deus, aquele que nos livraria da escravidão do pecado. E no Novo Testamento, aí é onde eu falo que a revelação, ela é progressiva, porque no Antigo Testamento era a promessa, era a profecia, eram os profetas que falavam daquele que haveria de vir, que era o Salvador, o Messias, o nosso Senhor Jesus. Mas eles falavam de algo que ainda não conheciam, não tinham experimentado, conforme a ciência não tinham tido a experiência ainda, mas que já era real e verdadeiro. Porém, à medida que a coisa vai acontecendo e Cristo vem a este mundo e cumpre o seu propósito, cumpre a sua missão, a revelação se torna cada vez mais clara, mais nítida. E aí, no Novo Testamento, você tem o ápice da revelação, que é o quê? O cumprimento da promessa, o cumprimento da profecia, daquele que haveria de vir. Então, neste ponto, a revelação se tornou mais nítida, mais clara. É por isso que o Antigo Testamento foi escrito em um intervalo de tempo muito maior do que o Novo Testamento. Por quê? Porque no Antigo Testamento era a respeito daquele que haveria de vir. No Novo Testamento era a respeito daquele que veio, daquele que cumpriu o seu propósito. Então, falar daquilo que eu vi é mais fácil do que falar daquilo que eu não vi. E é por isso que em pouco tempo depois, ou seja, 100 anos depois praticamente, a partir do nascimento de Cristo, você tem todo o Novo Testamento escrito, né? Por quê? Porque a revelação foi mais clara, mais nítida, né? Então essa progressão da revelação é muito importante nós entendermos. Então, olha, assim como no Antigo Testamento, a fé era necessária para que os crentes mantivessem a esperança no nascimento do Salvador. No Novo Testamento é necessário que mantenhamos a nossa fé firme na esperança da volta de Jesus para buscar a sua igreja. Então, olha só, se nós tivéssemos o entendimento só daquele que veio, né, a nossa experiência seria em algo que já aconteceu. Mas a nossa fé também é firmada naquele que haverá de vir, a segunda volta de Cristo, a segunda vinda de Cristo, que vai vir buscar a sua igreja, vai vir buscar a noiva de Cristo. Então, assim como no Antigo Testamento eles esperavam aquele que haveria de vir, nós, na nova aliança, também esperamos aquele que haverá de vir. Você está entendendo? Lá precisou de fé, e hoje, pastor? Precisa de fé. Precisa de fé, porque existem promessas que ainda não foram cumpridas, mas ao molde daqueles do passado que esperaram, que morreram acreditando. Porque Abraão viu Jesus nascer? Não, Abraão morreu muito antes de Jesus nascer, mas a promessa se cumpriu? Se cumpriu. Tem muita gente que morreu antes da segunda vinda de Cristo? Tem muita gente que morreu depois de Jesus já ter vindo neste mundo, que creu em Jesus, ou seja, os cristãos, os crentes, nós, né? E que morreram, crendo que Jesus virá buscar a sua igreja. Em vida ele viu o cumprimento dessa promessa? Não, mas ele morreu acreditando, crendo nesta verdade. Então, nós que somos da nova aliança,
não precisamos preocupar se Jesus vai vir ou não quando nós ainda estivermos em vida nesta terra, mas devemos crer até o nosso último dia nesta terra, até os nossos olhos se fecharem nesta terra. Nós estamos firmes na esperança da volta de Cristo. E eu acho interessante, quem já ouviu falar aqui de Billy Graham? Já ouviu falar? Billy Graham foi um dos maiores missionários dos tempos modernos, porque o ministério de Billy Graham ele se desenvolveu de forma extraordinária na época do advento da criação da televisão. A televisão não existia, foi criada, e Billy Graham entendeu que ali era um ambiente para ele pregar a palavra de Deus. E Billy Graham então começa a fazer as grandes cruzadas evangelísticas pelo mundo e transmitir essas cruzadas pela televisão. E o ministério dele cresceu de forma extraordinária, milhões e milhões de vidas que alcançaram, que foram alcançadas pelo Evangelho através da vida de Billy Graham. Foi um homem que caminhou com Deus nessa terra. E tem um documentário, acho que é na Prime Video da Amazon, não sei se tem no YouTube, mas acho que é Uma Jornada Extraordinária. É um documentário sobre a vida de Billy Graham. E é muito bacana que no final, na época que foi gravado esse documentário, ele ainda estava vivo, se eu não me engano era nos idos de 2016, 2014, por aí, ele estava vivo, e ele estava com 95 anos, e o entrevistador falando com ele, a respeito da expectativa que ele estava, porque ele estava com 95 anos, como que estava a expectativa dele a respeito da morte, do dia que ele, fecharia os seus olhos aqui na terra. E ele fala de forma extraordinária, onde ele diz: a minha expectativa está altíssima, porque todos os dias eu acordo pensando, pode ser hoje que eu vou encontrar com o meu Jesus. E essa é a esperança que nós carregamos. E apesar dele ter dito isso com 95 anos, hoje eu e você, mesmo talvez um pouco mais distante desta data, desta época das nossas vidas, temos que saber que talvez pode ser hoje o dia que nós vamos nos encontrar com o nosso Senhor, porque o amanhã não nos pertence. A nossa vida não está na palma das nossas mãos. Hoje eu aqui estou ministrando e amanhã posso não estar. A nossa esperança precisa ser viva, porque a qualquer momento nós podemos estar indo ao encontro do Senhor Jesus, do amado da nossa alma, daquele que nos salvou, aquele que nos resgatou, aquele que fundamenta a nossa fé, aquele que é o objeto da nossa fé, viva e verdadeira. Então, queridos, nós esperamos a volta de Cristo. Deus cumpre promessa, sim ou não? Sim. A promessa do Messias que haveria de vir foi cumprida? Sim. Sim, Jesus veio. A promessa do Messias que vai vir buscar a sua igreja será cumprida? Sim. Nós cremos nessa verdade, porque o mesmo Deus que cumpriu a promessa do Messias que haveria de vir é o Deus que vai cumprir a volta do seu Filho para buscar a sua igreja. Está entendendo que não tem nada físico, mas Ele revela para nós que Ele é um Deus de palavra, que Ele é um Deus de aliança e um Deus que cumpre promessas, que é um Deus verdadeiro. E aí, eu estou falando do macro, certo? Da salvação, da vida eterna, da humanidade, mas o mesmo Deus que cumpre estas grandes promessas, também cumpre o que Ele prometeu na sua vida. Isso tem que fortalecer a sua fé, porque o Deus criador do universo é o Deus criador do Neto, é o Deus criador da Nívia, é o Deus criador do João, é o Deus criador do Marcelo. Ele é o nosso Salvador, o nosso Senhor, que tem promessas sobre a minha e sobre a sua vida. E este mesmo Deus, capaz de cumprir grandes promessas, é capaz de cumprir o projeto dele na sua vida. Você recebe essa palavra? Recebe ela, coloca ela no teu coração, para nos dias de luta, nos dias de dificuldade,
você lembrar: o meu Deus cumpre promessa. O meu Deus cumpre promessas. E Deus dará continuidade ao seu plano. Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Deus dará continuidade ao seu plano. Só a fé nos fará triunfar e vencer. E é pela fé que nós seguimos e avançamos. A fé na vida cristã. Então eu tenho que entender que a fé não é algo conceitual apenas, não é algo filosófico apenas, mas ela é prática. Por que ela é prática? Porque ela tem que produzir transformação na minha vida. Ela tem que mudar o meu caráter. O que eu estou dizendo, pastor? Tem que mudar o jeito que você trata a sua esposa. Tem que mudar o jeito que você trata o seu marido. Tem que mudar o jeito que você trata o seu vizinho, sua vizinha. Tem que mudar o jeito que você lida com situações que lhe estressam. Tem que mudar a maneira como você lida e interage nos negócios, com dinheiro. Tem que mudar a minha vida. Porque a vida nossa é aquilo que nós fazemos. Então a minha atitude precisa ser moldada e mudada pela fé. Porque ela é prática, não filosófica ou simplesmente conceitual. Então, a fé tem que mudar a maneira como eu me visto? Tem. A fé tem que mudar as fotos que eu posto no Instagram? Vamos lá. Foto no espelho da academia. Aí tá lá. Vamos falar a verdade, irmão. Vamos falar a verdade. O corpo, os mais jovens já começam a falar: vixe, está apertando. Mas isso vale para todos nós, amém? Vale para todos nós. Vamos lá. Eu estou com a roupa que está desenhando o meu corpo. E o corpo, sabidamente, é objeto de desejo. Sim ou não? Deus nos criou assim, tá? Quem diz que não, tá errado. Deus nos criou assim. Tem um negócio chamado hormônio natural, tá bom? Então, a atração física, ela é natural. E eu sei que à medida que eu desenho o meu corpo, isso produz efeito nos outros seres humanos. Então, a pessoa tira uma foto desenhando o seu corpo o máximo possível. A roupa já está meio complicada. E ainda coloca um versículo bíblico embaixo. Mostrando a retaguarda, ou para os homens, mostrando os músculos, né? E qual é o propósito disso? Chamar a atenção. E o que vai produzir? Desejo, vontade, cobiça no outro. Mas a fé tem que mudar o feed do meu Instagram. Amém? A fé tem que mudar a maneira como eu me visto. Amém? Amém. Glória a Deus. Difícil dar glória a Deus, né, Senhor? Difícil. Mas é necessário, porque é onde eu falo que a fé tem que mudar a minha vida. Então, dá uma revisada nas postagens anteriores. Dá uma avaliada. E aí, na hora que você for começar a fazer isso, fala assim, ó: Espírito Santo, me orienta. Pronto, acabou, né? O pastor está obrigando alguém aqui, está dizendo: não, estou falando da fé, que tem que mudar o quê? A minha vida, né? Então tudo o que fazemos precisa ser mediante a Romanos 14, 23, olha aí. Aí, olha só, quem já ouviu falar do filtro das redes sociais, filtro do Instagram, né? Ah, tem o filtro e tal. O que é o meu filtro agora? Repita comigo, Romanos 14, está aqui. Esse é o filtro da minha vida. Por quê? Porque antes de eu fazer, o que é um filtro? É algo pelo que passa antes, para depois produzir um final. Quando eu vou fazer o café, eu coloco o pó, aqui está o filtro, eu passo a água pelo café, pelo filtro, e lá embaixo sai o quê? O produto.
que é o café, certo? Qual que é o filtro do crente? Romanos 14, 23. Tudo o que fazer precisa ser mediante a... Então, meu irmãozinho, meu queridinho, minha amadinha, olha para a palavra. Peça ao Espírito Santo de Deus para te dar discernimento. O que você está falando é produto da fé. O que você está vestindo é produto da fé. O que você está ouvindo como música, o que você está assistindo como filme, como série, pronto, acabou, vai dar tudo certo. Você entendeu? Agora, é fácil, queridos? Não é. Mas nós devemos o quê? Persistir. Persistir e entender que pela força do nosso braço, a gente não dá conta mesmo não, tá? Mas quem é o autor da nossa fé? Quem é que ele plantou no nosso coração? O Espírito que habita e que vai nos ajudar a ter esse filtro. Entendeu? Então, deixa eu falar para vocês, não ignorem a voz do Espírito Santo. Outro dia eu ouvi uma ministração do Theo Hayashi, quem não conhece, sugiro, tá bom? Pastor jovem para essa geração, usado por Deus, que tem sido referência para mim, me influencia também. E eu achei bacana a comparação, porque quando a Bíblia fala sobre o Espírito Santo no batismo de Jesus, né? E esse é um dos episódios mais bacanas para a gente compreender a Trindade, porque o Filho estava na terra, certo? Jesus. Ele foi batizado por João Batista, certo? Quando ele é batizado, o que acontece? O Espírito Santo desce do céu sobre ele numa forma de pomba, como uma pomba, representado como uma pomba, né? Desce sobre Cristo. Então você tem a pessoa de Cristo, a pessoa do Espírito Santo. E o que é que o texto bíblico diz? Que do céu veio uma voz, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Pai, Filho e o Espírito Santo. A Trindade em três pessoas, mas compondo um único Deus. Nós já estudamos aqui sobre isso, mas em pessoas distintas, certo? Então, eu achei interessante a ministração que ele trouxe, que ele fez uma alegoria. Assim como o Espírito Santo desceu como um formato de uma pomba, né? Imagina o Espírito Santo pousado no seu ombro. E o exercício é simples, uma pomba veio, pousou no seu ombro. Como é que você anda com a pomba pousada no seu ombro, se você não quer que ela saia? Com cuidado. Opa, peraí, ó. Cada passo que eu vou dar, eu filtro. Eu olho para onde eu estou indo, para onde eu estou pisando. Aí já dizia a tia Lalá da escolinha: cuidado, pezinho, onde pisa. O Salvador do céu está olhando para você, né? Lá desde pequenininho, né? Eu vi essa musiquinha, né? Pois é. Então quem está com uma pomba no ombro, ele anda com cuidado. Por que a gente anda com cuidado? Porque a gente não quer que ela vá embora. Pastor, o Espírito Santo tem sentimento? Tem. O Espírito Santo fica triste? Fica. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus que habita em vós. E quando nós entendemos esta verdade, de que Ele tem sentimentos, de que eu tenho que ter uma vida que cuida para que a presença dEle continue comigo, porque se eu viver desregradamente e o meu filtro não for a fé, o que o Espírito Santo vai fazer? Se afastar. Porque as minhas atitudes estão entristecendo o Espírito Santo, né? Então nós precisamos ficar atentos. Então o meu filtro de vida é a fé. Sem fé, vivemos uma vida dominada pela incerteza, pelo fracasso e acrescento para nós mesmos.
Quem vive fora do filtro da fé, vive para si mesmo. E o que é viver para si mesmo? É para se agradar, é para amaciar o seu ego, é para ser o centro das atenções. E foi para isso que Deus nos criou? Não. Esse não foi o propósito pelo qual Deus nos criou. E isso é a contramão do Evangelho. Porque aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Aquele que quiser viver para si mesmo, vai desperdiçar a vida. Mas o que é o Evangelho? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si, tome a sua e me... Sem fé não dá para fazer isso. Sem fé é impossível fazer isso. Então a fé me conduz para um lugar de renúncia. De quem? De mim mesmo. Do meu desejo de causar. Do meu desejo de ser o centro. Do meu desejo de ser cobiçado, de ser cobiçada. A fé me livra disso. A fé me arranca disso. Dessa mentira, deste engano. Por quê? Porque Deus é malvado com você? Não, porque Ele sabe que o produto final disso é destruição. O produto final, por exemplo, de uma moça que expõe o seu corpo publicamente, é atrair pessoas que só querem ter o corpo dela. Simples assim. Isso vale para os homens também. Entende? Então eu preciso estar com isso muito bem fundamentado, porque às vezes parece que Deus é um cara malvado que quer só me privar de fazer aquilo que eu queria, né? E muitas das vezes os filhos olham para os pais e para as mães desse jeito: ah, minha mãe é chata, ah, meu pai é chato, não deixa eu fazer o que eu quero. Ei, essa é a definição de Deus. Por quê? Por que Deus não deixa e não quer que você faça aquilo ou tudo aquilo que lhe agrada? Porque Ele sabe que você vai ser destruído com isso. Ele sabe que você vai se, como os outros, estrupiar todo. E Ele te ama. Então é fácil eu entender quando eu replico, né, essa dinâmica do relacionamento entre pai, mãe e filhos, né? Porque Deus nos ama. Deus quer o melhor para nós. Deus não quer uma mulher que vai se aproximar de você só por interesse físico ou financeiro. Deus não quer um homem que vai se aproximar de você só por interesse físico no seu corpo. Deus quer alguém que lhe ame por inteiro, por completo. Deus quer o melhor para a sua vida. Então, a obediência através do filtro da fé vai me levar a uma vida abundante, a uma vida que glorifica o nome do Senhor Jesus. Então, quem duvida, nada realiza. Não tem nada mais paralisante para um ser humano do que não saber para onde ir, do que não saber a direção, do que não saber o caminho, do que andar na incerteza, na dúvida. Quem está na dúvida e na incerteza, ele não realiza, ele não faz acontecer, porque as realizações são fruto de pessoas convictas. Só se torna um realizador quem tem convicção. E a fé é este instrumento que vai trazer certeza sobre a minha e a sua vida. A fé é esse instrumento que vai te sustentar, mesmo que a circunstância diga que não. Mesmo que o momento da sua vida seja difícil. Mesmo que o barco da sua vida esteja quase afundando. A fé vai te sustentar. E você vai se tornar uma pessoa capaz de realizar. Sabe por que tem muita gente perdida, parada, sem avançar na vida? Está faltando fé. Porque a fé é esse combustível que vai te tornar alguém capaz de realizar. A fé nos faz avançar em meio às dificuldades, assim como Pedro caminhou sobre as águas. É possível fisicamente uma pessoa caminhar sobre as águas? Não, fisicamente não. Mas a fé vai para muito além daquilo que a física pode explicar. E essa precisa ser a força motriz da minha vida aqui nesta terra. Por quê? Eu não ando segundo a circunstância. Eu não me movo segundo o decreto dos homens. Eu me movo segundo a fé firme e fundamentada que eu tenho em Cristo Jesus. E esta fé vai me fazer
andar sobre as águas. Essa fé vai me permitir viver o sobrenatural e o extraordinário de Deus na minha vida. Esta fé vai fazer com que as pessoas olhem para a minha vida e vai falar: eu não sei, eu não faço ideia como é que você está assim, como é que você ainda continua de pé mesmo num dia dessa luta, mesmo do tamanho dessa dor que você está enfrentando. E aí você vai dizer: é a fé que eu tenho em Cristo Jesus quem me sustenta e me mantém de pé, ainda que você não saiba como explicar, ainda que as pessoas não saibam como explicar. A fé nos faz andar sobre as águas. O objeto da nossa fé, então, o objeto de nossa fé é Jesus Cristo, pois foi Ele quem a gerou. Então, Hebreus 12, 2, a palavra de Deus vai dizer o seguinte, escute: olhando firmemente, eu vou ler a partir do 1, tá? Hebreus 12, 1. Portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvens de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita no trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Ele está falando de uma caminhada que nos foi proposta. E qual é a caminhada que nos foi proposta? É a caminhada da fé. E para caminhar esta caminhada para a proposta da fé, eu tenho que olhar para quem? Para Jesus, que é o autor e consumador da minha fé. E é somente olhando para Ele que nós vamos chegar ao final desta jornada. É Ele quem vai nos fazer chegar. Por quê? Porque Ele trilhou o caminho primeiro. Ele foi na frente e falou: filha, filho, o caminho é por aqui, venha. Por isso que Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim, porque Ele se fez caminho por nós. Aonde não existia a direção, aonde não existia forma de passar, era um matagal horrendo que nós não conseguiríamos. Ele abriu uma estrada e falou: filho, é por aqui. É por isso que Ele é o autor da nossa fé, é por isso que Ele é caminho, é por isso que Ele é verdade, é por isso que Ele é vida, e é por isso que nós temos que olhar para Jesus como o centro da nossa fé. Nós precisamos crer que Jesus é o Filho de Deus. Ter uma fé verdadeira está vinculado não apenas a acreditar que Jesus existe. Eu queria que você prestasse muita atenção nesse ponto aqui, porque às vezes a gente confunde, acha que fé, não, eu acredito que Ele existe. Um monte de gente acredita que Jesus existe. O diabo não tem dúvida que Jesus existe. Contudo, isso não mudou quem Ele é. E esse é o grande X da questão. Porque fé não é acreditar que Jesus existe. Porque tem um monte de cientista, de filósofo, de intelectual que acredita, inegavelmente, inclusive com base, em documentos históricos válidos, em comprovações que já foram experimentadas cientificamente, de que Jesus existiu. Isso mudou a vida deles? Não. Então fé não é acreditar que Jesus existiu, é algo mais profundo do que isso, mas é ter uma convicção pessoal que o leve a confiar nele, independente das circunstâncias. É entender que esse Jesus, ele não só existe, ele é o meu Salvador, ele é o meu Redentor,
Ele é o meu justificador, Ele me reconciliou de volta a Deus, a obra dele na cruz me alcançou. Era eu quem tinha que estar pregado lá, mas Ele foi no meu lugar. Eu sou falho e imperfeito, mas Ele creditou a justiça e a perfeição dele na minha vida e na minha conta, e por isso agora eu posso ter acesso a Deus, e por isso agora o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, e eu não preciso de nenhum intermediador que me leve à presença de Deus, porque a minha fé em Cristo me conecta diretamente ao Criador dos céus e da terra. Essa visão é a fé verdadeira. Não é só crer que Jesus existiu, porque se eu tenho fé em Cristo, ela precisa mudar o meu caráter. Se a fé é verdadeira, ela tem que mudar a minha atitude, ela tem que mudar a minha conduta, e nós já falamos sobre isso aqui. As qualidades da fé: a fé para a salvação, a fé vitoriosa e o dom da fé. E vamos lá que só falta meia hora. Fé para a salvação. A fé nos leva ao reconhecimento de nossos pecados e a aceitar o sacrifício de Jesus em nosso lugar. É o ponto de partida do novo nascimento. Então a fé para a salvação é aquela: não, eu acredito em Jesus, que Ele existe, e eu acredito que Ele morreu na cruz em meu lugar, e que o preço que eu devia, Ele pagou, e que Ele creditou na minha conta a perfeição dele. Essa fé, ela dá um start inicial, porque ela te torna nova criatura. A partir do momento que nós aceitamos esta verdade da obra de Cristo na cruz do Calvário, isso me torna alguém diferente. Isso me torna uma pessoa que é diferente daquela que eu era anteriormente, porque tudo que eu faço agora, tudo o que essa nova pessoa faz agora, ela tem o filtro da fé. Eu olho para Jesus o tempo todo, e é Ele quem me direciona ao longo da caminhada, é Ele que vai me instruindo. Então a fé para a salvação é aquela inicial, que me faz entender que eu sou pecador, porque se depender da gente, nós ficamos escondidos atrás da desculpa da justiça própria. Não, eu sou uma pessoa boa, não, eu pago minhas contas em dia, né? E aí a gente ouve até alguns cristãos falando: fulana, rapaz, fulana era uma pessoa tão boa, só faltava Jesus. Faltava o quê? Tudo. Nós fizemos a conta juntos aqui, da quantidade de pecado. Foi muito ou pouco pecado? Todos pecaram. Romanos 8, 23, todos pecaram. Nenhum de nós pode ser justificado perante Deus pelas nossas próprias obras. Quem é que tinha que cumprir essa missão por nós? Cristo. Então esta é a fé salvadora, aquela que me faz eu me enxergar como um pecador, como eu me enxergar como alguém que precisa de um Salvador, porque enquanto eu não me enxergo como pecador, para que eu preciso de um Salvador? Eu preciso ser salvo de quê? Se eu sou um homem bom, se eu sou uma mulher boa, e eu me basto, e eu me resolvo, para que eu preciso de um Salvador? É por isso que nós vemos o Evangelho prosperar muito mais no meio de pessoas humildes e carentes, do que no meio de pessoas abastadas e ricas financeiramente, porque a maior parte dessas pessoas acham que elas se bastam. Eu confio no meu dinheiro, eu confio no meu poder, no meu intelecto, na minha capacidade de fazer, de realizar, porque eu faço, porque eu aconteço, porque eu me basto, porque eu me resolvo. E essas pessoas, muitas delas, estão vivendo experiências onde conquistam tudo isso e chegam à conclusão que a vida não vale a pena. Você está entendendo? Então, o próprio Jesus falou: olha, né, os cegos veem, os coxos andam, e aos pobres está sendo anunciado o Evangelho. Por quê? Pessoas que são carentes, que têm necessidade de tudo,
E aí quando elas olham para Cristo, elas veem um Salvador. Muitos vêm para Cristo pelas necessidades deste mundo, mas entendem que o que Ele tem a oferecer vai muito além das coisas materiais que aqui vão ficar. Você está entendendo? Então é errado alguém vir para Jesus porque está querendo um casamento, porque está querendo melhorar a vida financeira, porque está quebrado. Não, pode vir. Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, está deprimido, está ansioso, está angustiado. Vem para Jesus. Tem alívio para você, tem cura para você, tem bênção material para você também, mas tem algo muito maior. Tem algo muito mais extraordinário, a vida eterna, a salvação, um amigo que caminha comigo, que me sustenta, que me mantém de pé, que dá sentido, propósito para a minha vida. Aleluia! É muito mais. Jesus é muito mais, ou seja, a fé para a salvação nos faz novas criaturas, nos faz entender que nós nascemos de novo, para um novo caminho, para um novo propósito. E tem também a fé vitoriosa, que a quantidade de vitórias que está vinculadas à nossa fé, só fará coisas grandes quem tiver fé abundante e fundamentada em Jesus, em suas promessas. E aqui está uma chave muito grande. Eu vou lá para a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita. Deus tem uma vontade, Deus tem promessa. Você acha que o que Deus prometeu na sua vida está alinhado com a sua vontade ou com a dele? Tem gente correndo atrás de promessa que não foi Deus que prometeu. Tem gente querendo viver em função de promessa que fez para si mesmo. Deus tem uma vontade, Deus tem um plano, Deus tem um projeto. E deixa eu te falar uma coisa, Ele é muito melhor do que o meu e do que o seu. E Ele é fiel à palavra dEle. Ele cumpre a promessa. E tem gente querendo chegar a Deus na parede para cumprir o que Ele não prometeu. E essa é a fé que vai te tornar vitorioso. É alinhar a vontade dos céus com a tua, não, ao contrário, alinhar a sua vontade com a vontade dos céus. Seja feita a tua. Para eu falar isso, eu tenho que abrir mão da vontade de quem? Da minha. Para eu falar, seja feita a tua vontade, eu tenho que abrir mão da minha. Por quê, pastor? Porque eu sou maluco? Não, porque eu entendo que a dele é melhor. A dele é melhor. E se a vontade dele é melhor, querido, acabou. Eu preciso me render, eu preciso me alinhar. E quando eu entender isso, eu vou ser vitorioso. Mas não vitorioso do jeito que eu quero, não vitorioso do jeito que eu acho, mas vitorioso ao viver as promessas dele para a minha vida. Você está entendendo isso? Por quê? O evangelho falso vai pegar um versículo isolado e vai dizer assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aí a pessoa sai com essa palavra por aí, maluco, doidinho da vida, fazendo um monte de coisa que Deus não falou, querendo realizar um monte de coisa que Deus não mandou realizar. Posso todas as coisas que lhe agrada, né? Que você quer, né? No centro do seu desejo, né? Para cumprir os teus propósitos, né? Paulo falando lá no contexto: já passei fome, já passei frio, já tive preso, já fui açoitado, já vivi na bonança e na abastança também das coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse é o evangelho verdadeiro. Essa é a fé vitoriosa. É aquela que no dia da luta e da dificuldade fala: não, eu vou prosseguir, porque eu sei em quem tenho crido. Eu vou avançar, porque essa dor não vai me destruir, porque eu sei que o meu Deus tem propósito nessa situação, porque eu sei que o meu Deus cuida de mim,
e Ele vai fazer com que todas as coisas cooperem para o meu bem. Essa é a fé vitoriosa. Essa é a fé que vence o mundo. E para vencer o mundo, o primeiro que tem que ser vencido é o meu eu, é o meu ego, é o meu desejo, é a minha vontade. A nossa fé precisa ser poderosa o suficiente para nós abrirmos mão da nossa vontade, para que a vontade dele seja feita. Porque quando se fala de fé vitoriosa, todo mundo já vem carro, casa, dinheiro, casamento, não sei o quê. E é interessante que a gente só olha para as coisas desse mundo. Mas o apóstolo Paulo vai dizer que se a nossa esperança em Cristo é para apenas esta vida, nós somos homens e mulheres miseráveis. Porque o que Deus tem de extraordinário e de excelente para te entregar não é um carro não, meu irmão. Não é uma casa não. Não é a aprovação num concurso não. Não quer dizer que Deus não tenha boas dádivas para te entregar. Ele tem. Porque às vezes quando eu falo isso, talvez você se desanime e ache, não, então pastor, aqui é só sofrer, só capengar. Não. Deus também tem dádivas, presentes. Ele quer a sua alegria. Mas mais do que a sua alegria das coisas terrenas, Deus quer a sua salvação. E aí entra a palavra dizendo, olha, de que vale um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então o que vale mais? O que importa mais? Se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, Deus sabe que você precisa comer, Deus sabe que você precisa vestir, Deus sabe das suas necessidades, Ele te conhece, Ele é um Deus pessoal, Ele tem prazer em nos agradar sim, Não tire essa alegria do teu coração. Agora saiba que Deus também trabalha no dia da dificuldade, Ele trabalha no dia da dor, e Ele nunca nos prometeu uma vida sem luta, nunca nos foi prometido uma vida sem sofrimento, porque o próprio Filho de Deus veio a esta terra e sofreu. Ah pastor, mas eu estou sofrendo injustiça maior do que a de Jesus? É mesmo? Você está sendo mais injustiçado do que Cristo foi? Não. Então não é a respeito de uma vida perfeita aos olhos humanos, mas é de uma vida vitoriosa apesar das circunstâncias. Você entende essa verdade? Amém? Pode falar. O senhor falando isso aí, a carta escrita aos cristãos em Laodiceia, eles tinham ouro refinado, mas espiritualmente eles eram pobres e infelizes. Também tinha uma espécie de lã negra que trazia a moda para aquela região, mas eles espiritualmente eram nus. Também tinha uma escola famosa de oftalmologia, mas espiritualmente eles eram cegos naquela região. É extraordinário. Jesus queria mostrar para eles que tudo isso não era nada. Isso que o presbítero Neto está falando está em Apocalipse, tá bom? Na carta à igreja de Laodiceia, tá bom? E é muito interessante esse ponto que ele coloca, porque ele está falando de uma cidade, de uma região que era extremamente desenvolvida e rica, mas Deus fez esse contraponto para deixar muito claro que não é sobre as coisas deste mundo, que é algo muito maior. Às vezes a pessoa pode ter as melhores roupas, o melhor salário, o melhor emprego, mas se ela está perdendo a sua alma, ela está perdendo tudo. Esta é a grande verdade. Então, o dom da fé. Então, olha, fé para a salvação, amém? Fé para o caminho e para a vida, certo? E a fé como um dom. A Bíblia também fala desta modalidade, ou desta forma que a fé assume como um dom. O que é um dom? É um presente dado por Deus, Tem o dom de falar em outras línguas, tem o dom de cura, o dom de profecia, E quando o apóstolo Paulo fala a respeito dos dons, o objetivo dele não é fazer uma lista fechada e dizer, esses são os dons. Ele fala, buscai, pois, os melhores dons, que são o quê? Presentes que Deus nos entrega, mas não para serem usados em benefício próprio, mas são ferramentas que Deus dá para
beneficiar toda a coletividade. Por exemplo, quando alguém tem um dom de profecia, a profecia, ela exorta, ela confronta, né? E ela consola. E a profecia, ela aponta um caminho. Normalmente, o profeta é alguém usado por Deus, que recebeu um dom, um presente, de enxergar coisas que ainda não aconteceram. Mas muitas das vezes o próprio profeta não entende direito o que ele viu, ele só transmite a mensagem. É por isso que a gente não deve andar atrás de profeta. É por isso que a gente não deve, vou na igreja fulano de tal, que lá tem um profeta, aí vai vir uma profecia sobre a minha vida. Ei, isso aqui não é misticismo não. O crente não trabalha, não anda dessa forma não. A maior revelação, a maior profecia é a palavra de Deus, e está aqui, revelada. Não existe esse negócio de celebridade gospel, porque o centro do evangelho e da nossa fé é Cristo. Se você for em determinado lugar porque você quer ouvir a palavra, amém, irmão, não tem problema. Agora eu vou em tal lugar porque lá vai ter um profeta e talvez ele dá uma profecia na minha vida. O que é isso? Você está querendo consultar o futuro. E alguém que está querendo consultar o futuro, na verdade está faltando fé, porque a mim pouco importa o que vai acontecer amanhã, porque o amanhã está nas mãos do meu Deus. Acabou. Eu não preciso ficar, e aí, você viu alguma coisa? E aí Deus te falou alguma coisa? Não me interessa, porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que Ele me sustenta na palma das mãos. Por que andais ansiosos a respeito daquilo que não está no controle das suas mãos? Para que ficar angustiado tanto? Eu quero saber. É porque, o que é isso? A nossa necessidade humana de ter o controle. Nós queremos o controle, mas o controle é dele. E eu tenho que fazer o quê? Confiar. Eu tenho que confiar. Então, a fé como um dom, ela é um fruto do Espírito Santo sobre nós. Trata-se da manifestação sobrenatural para realizações de coisas que a ciência não explica, né? Então, a fé como um dom é tipo como se alguém tivesse uma fé bombada, fortalecida, que Deus entregou especificamente a porção de fé maior para aquela pessoa. Para quê? Para ela sair por aí falando, olha, a minha fé é maior do que a sua, olha o tamanho da minha fé. Não, para servir o corpo de Cristo, através de uma fé operosa em milagres, em acontecimentos extraordinários, né? Então, existem relatos diversos, por exemplo, de Deus transformando água em vinho. Meu pai e minha mãe, por exemplo, presenciaram isso fisicamente. Numa das igrejas onde nós estávamos, tinha uma criança, ela desmaiava assim, a cada 5, 10 minutos ela desmaiava, e ela voltava praticamente se debatendo, se contorcendo, o pai e a mãe tinham que segurar. Era um menino mais ou menos de uns 8 anos, isso aí eu vi com os meus olhos, e Deus levou uma pessoa ali que tinha o dom de cura e lastreado no dom da fé, porque para realizar maravilhas é uma fé diferente, entende? É uma fé dada por Deus. E dentro dessa visão, aquele tumor começou a ser expelido da cabeça daquele menino, como se fosse num filme de fantasma, onde o fantasma atravessa a parede, sabe? E aquele negócio saiu e pum, caiu dentro do vidro, com formol. Deus já tinha dito que ia fazer. Deus marcou a data e a hora, falou, não, pode trazer o menino, que eu vou orar e Deus vai curar ele desse tumor. Esse tumor era mais ou menos desse tamanho aqui assim, né? Como se fosse, quase como um rim, né? Mais ou menos desse tamanho. E ele batia no cérebro da criança, e toda vez que ele batia no cérebro da criança, ele desmaiava, e aí depois voltava se debatendo e tal. Olha essa vida, né? E Deus marcou essa data e falou, não, eu vou curar, né? E aconteceu, e aquilo foi documentado, registrado, inclusive muitas pessoas presenciaram. Eu inclusive tive a oportunidade de presenciar, e aquele menino instantaneamente nunca mais desmaiou.
nunca mais teve aqueles acessos. O que é isso? É uma fé sobrenatural, extraordinária, dada a algumas pessoas, mas qual é o benefício disso daí? É para o corpo de Cristo. E quem é que é glorificado numa situação dessa? O nome de Jesus. Você entende? O que é o problema? É que a gente começa a querer endeusar essas pessoas. É a missionária fulano de tal, é o apóstolo não sei quem, é o pastor fulano de tal. Ei, o centro da fé é Cristo. Quem opera é Ele. Por que a gente está querendo criar um mundo de celebridades gospel? É por isso que eu falo, às vezes as pessoas vêm me falar, pastor, a palavra e tal, e glória a Deus por isso, mas eu quero que nós como igreja entendamos, se eu ministrei uma palavra que ela tocou o seu coração, a glória é dele, não é mérito meu, de maneira nenhuma, vem do Senhor Jesus, é o Espírito Santo trabalhando na minha vida, e nós como cristãos fundamentados na fé, precisamos ter esta maturidade, para não sair por aí, colocando o homem num lugar onde ele não tem que estar, porque se tem alguém que ocupa o centro da nossa fé, ele é Cristo. Então, o dom da fé é diferente da fé para a salvação, porque é uma fé capaz de realizar maravilhas, tá? O que é? Só a cura? Não, por exemplo, Pedro andou sobre as águas. O que foi aquilo? O dom da fé em ação. Por quê? Para você viver a maravilha extraordinária de andar sobre as águas, obrigatoriamente, precisou do quê? Da fé. Sem o dom da fé, ele não teria experimentado aquela realidade. Então ore a Deus, pedindo para que o Espírito Santo produza, ou lhe entregue, ou lhe dê o dom da fé. Porque se assim for da vontade de Deus, e Ele dá a quem Ele quer, essa é a definição de dom, é um presente que eu tenho, e eu entrego para Ele, ou entrego para ela. Por quê? Porque Deus conhece os nossos corações, amém? Ele sabe até onde nós podemos e devemos ir. Então, ore a Deus. Eu gostaria tanto de orar, as pessoas serem curadas. Peça a Deus o dom de cura. Eu gostaria tanto de falar em outras línguas. Eu escuto as pessoas falando aqui na igreja. Peça a Deus. Deus pode lhe conceder. Mas quem concede? É Ele. E para que a gente possa viver essa experiência, a gente precisa de fé. Então a fé como um dom é aquela capaz de realizar maravilhas, Por exemplo, o azeite que se multiplicou, aquilo lá, o dom da fé em operação. Uma maravilha aconteceu, o azeite começou a encher, a transbordar as panelas. Por que eu estou falando desses milagres aqui? Porque senão a gente se restringe à questão das curas, E não é só, é maravilhas. O dom da fé, ele produz maravilhas, coisas que o homem, a ciência, não é capaz, ou não são capazes de explicar. Os efeitos da fé. Então a fé produz salvação, segurança, a fé não vê o fracasso, e a fé conduz à vitória. Então, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Romanos 10:9. Está lá. Então, confessar com a sua boca. Por que a gente fala, no culto aqui, tem alguém que gostaria de confessar a Cristo como seu Salvador? Por que a gente faz isso? Que a gente acha bonito, que a gente quer constranger as pessoas? Romanos 10:9. É necessário uma confissão pública, para que você diga para todo mundo que você não se envergonha de Cristo, que você aceita e recebe o sacrifício dele na cruz por você, e isso publicamente. Você está entendendo? Então, confessar com a boca, crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pela fé reconhecemos os nossos pecados e confessamos que Jesus é o nosso Salvador. Conforme nós falamos aqui, ninguém que não se enxergue como pecador precisa do Salvador. Porque ele não se enxerga. Então para que ele quer um Salvador? Para ele não quer, certo? Eu não preciso. Agora quem se viu como pecador e falou: Senhor, tem misericórdia de mim, esse sim foi alcançado pela obra de Cristo na cruz do Calvário,
A fé que produz segurança, né? Quem está em Cristo permanece em segurança. Cristo nos permite ter, através da fé, a paz que excede todo entendimento, né? Salmo 46, 2,5 nos ensina a descansar em Deus. Quem pode abrir para a gente e ler, por favor? Salmo 46, de 2 a 5. Mais alto um pouquinho. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme, os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas se murmurem e se mexem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cuja corrente aleva a cidade de Deus, e sobre o lado das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus vai liberar. Até sim. Foi? Então, o que esse salmo está falando? Olha, não são as circunstâncias. O mar pode estar esbravejando, os montes podem estar tremendo, pode ter vulcão, pode ter terremoto, pode ter governo, pode ter IOF aumentado, pode ter mais álcool na gasolina, pode ter o que for. Pode ter o que for. Eu e você, pela fé que nós temos em Cristo, não seremos abalados, porque nós temos um firme fundamento. A nossa fé está firmada. Então, o que é que produz insegurança no ser humano? As circunstâncias, porque a circunstância começa a vir, aí eu não tenho o controle da situação na minha mão, aí eu começo a ficar inseguro, eu começo a ter medo. Mas a fé resolve esse problema, porque quando a circunstância começa a se apresentar desfavorável para mim, ao invés de eu assumir a postura do medo e da insegurança, eu falo: não, o meu Deus está no controle dessa situação. Ah, mas o governo que assumiu é laranja, é cor de rosa. Não me interessa, o meu Deus é Senhor da história, Ele está no controle de tudo. Acabou. Cadê a insegurança? Foi embora. Você sabe em quem você tem crido, né? A outra coisa que gera insegurança na gente, né? Ansiedade. Não, mas aí como é que vai ser? Aí, né? Eu não sei, meu Deus, esse governo agora, e essa lei que mudou aqui agora, meu Deus, e o Elon Musk, e não sei o que, e o foguete, não sei quem está indo para a lua, e a guerra de Israel, aí a pessoa vai ficando agoniada. Parou. Não me interessa nada disso, porque o nosso Deus está no controle de toda e qualquer situação. Acabou. Acabou. Descansa. E aí começa a fazer igual a Davi. Ei, por que está abatido a minha alma? Por que se angustia e se desespera dentro de mim? Davi era louco? Não. Ele está fazendo uma das coisas que já é reconhecida pela psicanálise, pelas ciências que estudam a maneira como o ser humano deve lidar com as situações, e uma delas é se questionar. Era o que Davi fazia. Peraí, aí você está ali aflito, angustiado, preocupado. Parou. Ei, Franciane, ei, Peniel, por que você está abatido? Por que você está preocupado com essa situação? Se eu sei que o meu Redentor vive, se eu sei que Ele me ama, se eu sei que o plano dele não vai ser frustrado, se eu sei que Ele é fiel à sua palavra, se eu sei que Ele cumpre promessa, aí o que acontece? A loucura que o mundo não entende, porque o Evangelho é loucura para este mundo. O que é a loucura, pastor? O pau está quebrando, o mundo está acabando, e eu estou como? Firmado na rocha que é Cristo Jesus, e não me abalo, como foi lido no Salmo 46. Então, a fé produz segurança, que a ciência não produz. A ciência vai te alarmar, a ciência vai produzir relatórios que vão te angustiar, vai produzir diagnósticos que vão te entristecer, mas a fé vai te entregar a segurança. Quando a gente vai para a paciente, os parâmetros que devem ser considerados é a fé, porque já foi comprovado pela ciência que a fé ajuda a melhorar os quadros do paciente. E o cuidado paliativo não é só o diagnóstico, o cuidado paliativo é qualquer cuidado que você
Você faz faculdade de quê? Ela faz faculdade de enfermagem, né? E está aqui declarando abertamente que existem já estudos científicos que comprovam a influência que a fé tem no tratamento dos pacientes que estão internados. Só para testificar isso que a gente está aprendendo, e eu estou passando por esse processo, né? E desde que eu voltei para a igreja, eu lembro até hoje, foi eu que voltei em setembro, foi a primeira oração que o senhor estava dirigindo aqui, e eu trouxe uma lista de coisas que eu queria pedir para Deus. E quando eu falei, eu falou assim, hoje eu vou pedir uma coisa só para Deus. E aí deu aquele branco na minha mente, que eu já tinha tudo programado que eu queria pedir. E aí eu falei assim, Senhor, eu só quero um relacionamento de intimidade com o Senhor, só isso. E foi o que eu pedi. E de hoje que eu estava vendo esses dias daquela lista, mais da metade já aconteceu. Glória a Deus. Porque eu estou passando por esse processo. Porque naquele dia, naquela oração, eu falei para Deus, Senhor, muito obrigada, porque eu fui quebrada. Mas Deus permitiu que eu fosse quebrada nas mãos dele. E lá na hora eu estou passando por isso, porque chegou um dia que era a semana de pagar o aluguel, eu tinha R$100 na conta. E aí eu até falei para minha mãe, eu estava lá preocupada, né? Só que eu comecei a orar. O maior profeta que tem na vida da gente é o Espírito Santo. Porque quando a gente está em comunhão com ele revela as coisas. E ele falou no meu coração, você está passando pela prova. Agora eu quero saber onde seu coração está. Eu falei para minha mãe, mãe, eu não perguntar que estou passando pela prova. Eu não precisei que nenhuma outra pessoa profeta viesse falar, porque o Espírito Santo me falou. Ele falou que você só tem promessa lá para a empresa? Tem. Mas o Espírito Santo falou, primeiro eu vou te voltar. E quando você estiver onde eu quero que você esteja, eu vou te entregar a promessa. Então, isso é a gente receber a promessa e testificar. E o que eu aprendi com isso é aproveitar o processo. Porque no processo a gente só quer sofrer, a gente só quer sentir a dor. Mas o tanto que a gente aprende no processo, se a gente tiver essa visão, eu acredito que a gente vai fazer muito mais rápido que Deus quer. Glória a Deus. Obrigado por compartilhar conosco, tá bom? É algo maravilhoso e que fortalece a fé de cada um de nós que estamos aqui. Amém? Então vamos seguir aqui, nós já estamos caminhando para o final. A fé não vê fracasso. Então, olha só, o que ela acabou de falar, né? A adversidade, você puxou o próximo slide, foi conectivo. A adversidade é vista como uma forma de fortalecimento à fé, pois nos ensina a sermos dependentes. E o mundo prega que a gente tem que ser independente, mas na contramão do mundo, eu e você que temos fé em Cristo, escolhemos declarar dependência desta palavra, desse Jesus que nos salvou. Declare, tenha isso como hábito. Comece o seu dia e fala, Senhor, eu dependo de Ti, eu sou dependente de Ti. Então, diferente do grito que foi dado por Dom Pedro, independência ou morte, eu falo para você, declare dependência ou morte, porque quem não depende de Cristo pela fé, está morto. Dependa de Cristo, porque a fé não vê o fracasso. Mas a situação, mas José foi jogado no poço, mas ele sonhou que o sol e a luz se curvavam, que os feixes se curvavam, e agora esse cara que sonhou esse grande sonho está onde? Está no poço, mas aquele não é o destino final, é o processo. A fé não vê o fracasso. Às vezes a nossa visão é capaz de enxergar só o que está diante dos nossos olhos. E eu volto para onde eu iniciei a aula em Romanos 11:1, aonde diz que a fé é aquilo que nós cremos e não vemos. Você não está vendo o final da linha, mas creia, porque a fé não vê o fracasso. Para quem tem a fé em Cristo Jesus, só tem um destino: a vitória. Só tem um. Mas eu estou passando. Mas aconteceu isso. Só tem um destino: a vitória. Dependência. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a... Ei, decora isso aqui. Romanos 8:28. O pau está quebrando lá na sua casa, a luta, a dificuldade. Todas as coisas
cooperam para o bem daqueles que amam a... Calma, tranquiliza. Mas é daqueles que amam a... E se eu não amo a Deus? E quem são os que amam a Deus? Aqueles que têm os meus mandamentos e os guardam. Esse é o que me ama. A palavra de Deus explica tudo. Tudo está ali, ó, explicadinho, tintim por tintim, é tudo conectado, tudo juntado. Eu acho isso muito lindo. Então, ame a Deus, pratique a palavra de Deus, viva a verdade da palavra na sua vida e fique tranquilo, porque Deus vai fazer cooperar para o seu bem. Só um testemunho rapidinho. Quando ele, assim que aconteceu Habilitação. que eu não queria. Que eu não queria esse desejo, eu queria outra coisa, mas tudo bem. Lá vai eu fazer as aulas. E aí, de primeiro eu provei. E aí eu fiquei desesperada, porque eu não tenho vontade. Eu moro com uma pessoa muito próxima da família doente e eu não tenho minha mãe, vai com tudo sagrado. Procurei eu acho que foi uns 15 mais tempo sagrado, de reteste, de aula e de tudo. E aí eu chorava, assim, desolada, eu chorava tanto. Preocupada, angustiada. Eu pedia desculpa, assim, desesperada, tipo, chorando, assim, e mancada testemunha. Meu ouvido. E aí, eu fiz a minha prova sábado, 5 horas da manhã. E foi minha faculdade, nesse dia de aula. 5 horas da manhã, a gente não lembra do que estamos juntos. Eu recebi a notícia que eu tinha sido aprovada para mestrado em Itália, e minha mãe me falou, ela vai voltando, todo mundo cozinhando, aquela coisa do tipo, eu acho que eu nunca fiz tão feliz na minha vida, sabe? É aquilo, é só você confiar no processo. Confiar no processo, né? E é isso. Não se angustie, não se desespere, né? Saiba que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a fé conduz à vitória. A adversidade é vista como uma forma de fortalecimento da fé. Não, isso aqui já foi. Enquanto a dúvida olha para baixo, a fé olha para o alto. Enquanto a dúvida vê o perigo, a fé enxerga a segurança. Enquanto a dúvida resvala na incredulidade, a fé se abriga no esconderijo do Altíssimo. Enquanto a dúvida afunda no desespero, a fé se agiganta na esperança. Essa é a fé vitoriosa que nós temos. E muitos esperavam que não chegaríamos, mas chegamos na conclusão. Glória a Deus, né? Só está começando. Então a fé é um ponto vital para a nossa relação com Deus. Ficou claro isso? Acho que ninguém tem dúvida, né? Que a fé é esse instrumento que vai nos conectar a Deus. É o firme fundamento das coisas que esperam, ou seja, a sua esperança, ela está em Cristo. Ela está no porvir, ela está não para esta vida. Ah, mas aconteceu isso, mas aquilo outro. Não, ei, a minha esperança não está aqui nessas coisas. A minha esperança está em Cristo. A minha esperança está naquilo que os meus olhos ainda não viram, mas que eu tenho a certeza que o meu Deus, que é fiel, cumprirá sobre a minha vida. Aleluia. Sem a fé não conseguimos fazer grandes coisas para Deus. As provas provam e fortalecem a nossa fé. O que Deus prova? Deus prova a nossa fé. Depois você vai dar uma lida lá em Tiago e você vai ver que a nossa fé ela é provada, que Deus vai avaliar se a fé nossa é verdadeira ou não. E como que Deus faz isso? Com as circunstâncias da vida. E por que Ele prova a nossa fé? Porque a fé que é provada e aprovada, eu ministrei isso aqui sexta-feira. Quem estava na oração? Vamos vir mais na oração. Sexta-feira, rapaz, vou falar para vocês, sexta-feira era todo mundo chorando, a presença de Deus aqui nesse lugar, Deus falando, rapaz, vou dizer que foi algo extraordinário, maravilhoso. Então, ó, vença o cansaço da semana e se esforce para estar aqui na sexta-feira, porque tem sido extraordinário o que Deus está fazendo.
E dentro dessa ministração que nós apresentamos na sexta, né, falou a respeito dessa sequência. Essa sequência que é a fé que é aprovada, produz a perseverança produz a esperança, e a esperança produz a revelação do amor de Deus sobre as nossas vidas. Então, toda a aprovação da nossa fé tem o propósito final do amor de Deus ser revelado a nós. Olha só tanto que Deus nos ama. Então Deus não é malvado, Ele não está fazendo você sofrer só porque eu gosto de ver Ele penando. Não. É para que você viva o processo, seja fortalecido, tenha perseverança nesta caminhada que lhe foi proposta e saia do outro lado sabendo, Deus me ama. Convicto, passou, o pau quebrou e tudo. Ei, no final disso tudo, pastor, sabe o que eu tenho para te dizer? Deus me ama. É o que eu tenho vivido no meio das minhas lutas. Porque, o pastor não tem luta? Tem as dificuldades? Tem, irmão. Mas toda vez que eu vivo uma experiência dessa, eu saio do outro lado sabendo o quanto que eu sou amado por Deus. Eu saio mais apaixonado por Ele. Mas você é louco, pastor? Sou, por Ele. Porque aquilo que é loucura para os homens é a sabedoria de Deus, né? Nós passamos por este roteiro, onde falamos da importância, das qualidades, dos efeitos da fé. Chegamos nessa conclusão e eu tenho certeza, hoje, que esse nosso objetivo ele foi cumprido. Que hoje nós reconhecemos Cristo como a centralidade da nossa fé. Nós conseguimos identificar as qualidades da fé, conseguimos identificar os efeitos que ela produz e reconhecemos a necessidade de vivermos uma vida para Cristo. E na próxima aula, lá no finalzinho de julho, não é isso? É no finalzinho de julho, eu falei que era agosto, eu vou só encerrar o vídeo aqui, se já não estiver desligado, né?